No vídeo de hoje eu tenho o imenso prazer de poder contar com a participação de um grande amigo ortopedista na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Dr. Edson Cerqueira. Dr. Edson, ele é ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia, já foi presidente do Comitê de Doenças Osteometabólicas da Osteoporose e também já foi presidente da Sociedade Brasileira de Coluna do capítulo Rio de Janeiro. Então, hoje o Dr. Edson vai falar a respeito, vai mostrar um panorama geral sobre as fraturas no idoso, sempre relacionado nos quadros da osteoporose. Esse vídeo é imperdível e eu agradeço muito, Dr. Edson, pela participação. É um prazer tê-lo aqui no meu canal. Um grande abraço para você e vamos para o vídeo. Obrigado, Dr. Edson. Bom, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre as fraturas do idoso. Por que elas acontecem, e vou tentar aqui ser assim, o mais prático possível, tentar trazer uma explicação para que todos entendam, e para explicar que é um problema sério. Hoje em dia a gente está dando muito mais atenção os problemas que estão aí em voga, né? A pandemia, por exemplo, então todas as nossas atenções estão viradas para isso. Só que a gente continua tendo também os outros problemas de saúde. E cabe a nós, médicos e os demais profissionais de saúde, tentar explicar para vocês do que se trata, por que elas acontecem, como a gente deve evitar. E se quando a gente não consegue evitar, quando a gente tem a fratura, o que a gente tem que fazer para resolver o problema da fratura. Primeiro, explicar que o problema da fratura ela não acontece só no idoso. Ela acontece durante todo o ciclo da nossa vida. Da criança, do adolescente, do adulto jovem, das pessoas de meia idade e as pessoas idosas. Obviamente que o mecanismo dessas fraturas difere muito umas das outras. Por exemplo, as crianças normalmente fraturam porque elas se expõem muito ao trauma, né? As brincadeiras, o desequilíbrio, estão aprendendo a andar, mas as fraturas normalmente são benignas, normalmente são fraturas incompletas e que têm uma fácil solução. Os adolescentes e os adultos jovens, eles também se expõem mais aos esportes radicais, às situações em que o trauma acontece com mais frequência, e as fraturas acontecem devido ao impacto dessas fraturas serem muito maiores do que normalmente acontece. Existe uma fratura que eu chamo de fratura sentinela, que denuncia exatamente a fratura do idoso, mas que a pessoa está entrando ainda na terceira idade, que é a fratura do punho. Normalmente essa fratura acontece mais frequentemente na mulher, ela tropeça, mas ela ainda tem um arco reflexo de se defender quando cai, e aí a força do trauma ela se repercute aqui no membro inferior, e o punho é impactado contra o rádio, e aí acontece a fratura da extremidade do rádio. Essa fratura ela é preditiva de outras fraturas, ou seja, normalmente a gente tem que dar uma atenção redobrada para essa fratura, porque a gente sabe que ela aconteceu não só porque a pessoa caiu, mas provavelmente porque a pessoa está com esse osso mais fraco. Ou seja, essa fratura já denuncia o início da osteoporose. Então, para nós, ortopedistas, profissionais de saúde, a gente tem que ter essa atenção redobrada para essa fratura do punho,
porque a partir dela a gente pode tomar uma série de providências, como exames laboratoriais, a densitometria óssea, pode instituir um tratamento da fratura em si, que normalmente responde bem ao engessamento, mas principalmente a gente começa a tratar já a osteoporose. E a grande vantagem desse início de tratamento da osteoporose, nessa fase ainda precoce, é que a gente vai conseguir evitar as outras fraturas mais graves que acontecem no idoso com idade mais avançada. Com o decorrer do tempo, mais ou menos por volta entre os 70 e 80 anos, a pessoa tem então a fratura da vértebra. E normalmente são as pessoas que negligenciaram essa fratura do punho e fazem um esforço pequeno ao se debruçar numa cama, ao fazer uma pequena queda e faz um achatamento vertebral. Aí é uma fratura mais séria, que tem um índice de mortalidade grande. Existe um trabalho, que é o estudo FIT, que é o Fracture Intervention Trial, da década ainda do início dos anos 90, onde foram incluídos quase 6.500 pacientes, que mostrou que a fratura vertebral tem um índice de mortalidade de 8,6%. É muito alto, é mais alto do que o câncer de mama, é mais alto do que o infarto do coração, mais alto do que o derrame cerebral. E essa fratura também tem tratamento. O tratamento normalmente é um tratamento conservador, através de analgésicos, um colete, ou eventualmente a gente pode fazer uma injeção de cimento nessa vértebra, e essa vértebra então ela fica com uma estrutura que compensa as cargas corporais que incidem em cima dessa vértebra. Mais uma vez, a gente tem que ver se o paciente está fazendo tratamento da osteoporose, e se não tiver, a gente tem que iniciar urgentemente esse tratamento. E mais tarde, então, pode acontecer também nessa mesma faixa etária a fratura do quadril, que é uma fratura também muito grave, com índice de mortalidade de 6,7%, um pouco menor do que a vertebral, mas não por isso menos grave. E essa fratura geralmente é cirúrgica. Essa cirurgia é uma cirurgia que demanda uma internação, transfusão de sangue, e o índice de mortalidade dessa fratura acaba sendo, de incapacidade também acaba sendo muito grande. Bom, eu quero chamar a atenção o seguinte: nós podemos evitar muitas dessas fraturas se a gente tomar cuidados no sentido de procurar o nosso médico precocemente para ver se a gente tem ou não a osteoporose, para a gente começar a tratar antes que as fraturas ocorram. A gente tem que fazer uma visualização em nossa casa, que é normalmente onde a gente leva o tombo, se não existe alguma arapuca. O que eu chamo de arapuca? Um brinquedo de neto no chão, um pano solto, um vaso de planta que fica, às vezes, no meio do caminho, e principalmente na hora que o idoso acorda à noite para ir ao banheiro, e normalmente o idoso vai muito ao banheiro, eu aconselho que se tenha um corrimão do quarto até o banheiro e que tenha também uma iluminação. Dessa maneira a gente consegue evitar que tenha queda, por isso a fratura. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, o Dr. Cláudio Mancini, e me coloco aqui à disposição para qualquer coisa que se faça necessário. Muito obrigado.